Salve, salve, torcida tricolor, ligado aqui no canal do Barba Tricolor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo, vamos falar aí da sequência do São Paulo, vamos falar de Juliano Galopo, vamos falar aí do que tem repercutido a respeito do Léo Pelé e muito mais, tá, galera? Vamos falar de Marcelo aí também. Antes de mais nada, aquela coisa que eu peço para vocês, deixa o like, compartilha, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha com aquele teu amigo que é São Paulino, beleza? E editor, solta a vinheta. Kardec, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha! A bola pro Lucas, olha a chance do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Então vamos lá, rapaziada, vamos começar falando aqui a respeito de Juliano Galopo, tá, galera? Juliano Galopo, que o São Paulo deixou muito claro para o mercado de transferências que não quer negociar o cara. O São Paulo não quer negociar o Galopo, quer continuar com o Galopo, sendo esse jogador importante, tendo esse retorno esportivo do atleta. Ele deu uma entrevista à ESPN e foi perguntado: Galopo, o time não jogaria de jeito nenhum. E ele falou que não jogaria pela equipe do Corinthians, nosso rival aí de Itaquera, que ganhou da gente no Morumbi. Ele não jogaria pelo Corinthians, e é lógico, ele já ganhou muito ponto aí com a galera por essa fala. A gente sabe, né? Eu sempre passei para vocês. É sempre muito fácil ir pelo caminho do clubismo. Aqui eu não tô falando que o Corinthians é melhor, nem pior que o São Paulo. Mas assim, quando você aflora esse clubismo no torcedor, que tende a gostar muito mais de você. Por exemplo, o Ferrarese está fazendo live lá jogando FIFA e sempre dá uma cutucadinha lá em corintiano. Então, a torcida adora ele. E adoraram essa fala aí do Juliano Galopo, falando que não vai jogar no Corinthians mais de jeito nenhum. Espero que da próxima vez que o São Paulo aí enfrente o Corinthians, ele não seja reserva. Tem que ser titular absoluto desse time do São Paulo no jogo desse tamanho, certo? Inclusive, o São Paulo, caso termine de segundo e vá para uma semifinal e pegue um Corinthians à vida, provavelmente não vamos jogar no Morumbi, tá, rapaziada? Na verdade, não iremos jogar no Morumbi, que tem uma sequência de shows, se eu não me engano é do Cult Play, vai ter aí os shows, e por isso o São Paulo vai ter que jogar em outro estádio. É muito possível que esse estádio seja o Allianz Parque do Palmeiras. Estou para eles emprestam para a gente e fica essa broderagem. Então pode acabar sendo no Allianz esse jogo. Você vai visitar o Allianz? Você não quer visitar o Allianz? Quero saber a tua opinião, se tu quer ir lá assistir esse jogo aí, né, mano, do mata-mata do Paulistão, ou se tu prefere aí que seja no Arena Barueri, porque no Morumbi não vai dar para ser. Era perfeito se fosse no Morumbi, mas no Morumbi não vai dar para ser, tá? Galera, eu queria chamar a atenção para vocês também uma coisa que eu tenho reparado no time do São Paulo, tá? Eu até publiquei lá no meu Twitter. Se você não me segue nas outras redes sociais, você tá de brincadeira, primeiramente, certo? Porque eu passo o dia inteiro falando de São Paulo no Insta, vídeos curtos e nas plataformas de vídeo, comentando lá no Twitter, em geral também. Então, se tu não tá me seguindo lá, tu tá de brincadeira. Mas o que eu tenho reparado é o seguinte, eu coloquei lá bem grande, ó, não é uma crítica, é uma observação que eu fiz em São Paulo, com base nesses últimos jogos, tá? E eu acho que vai ser a tônica desse time para o restante dessa temporada. Os times do Rogério Ceni, eles são muito pragmáticos. Muito pragmáticos. Eu gosto, de um lado, que são times que têm uma estrutura que é para dar resultado. Como assim, Barbudo? O time do São Paulo não jogava bem ano passado. O time do São Paulo não tinha uma escalação que eu gostava, mas ficou a um jogo de ganhar um título. Entendeu? E se ganha o título, para mim tava tudo perfeito, porque ia para Libertadores. O que importa no final das contas é levantar a taça. Só que não levantou justamente por teimosias do Rogério Ceni. Pelo time não tem um padrão. Não tem um padrão de jogo assim muito bem treinado, né? E eu tive a impressão que o Rogério ainda não tinha conseguido implementar esse estilo de jogo dele. Ainda acho que não conseguiu. Mas a tendência é que durante a temporada nós vejamos o time jogando mais dessa maneira que eu vou falar aqui para vocês, tá? O time do Fortaleza, do Rogério Ceni, tinha algumas características, que era
ter velocidade, ter força, ter puxada, ter arranque, certo? Ter muita capacidade física, assim, para ficar travando duelo a todo momento durante o jogo. E, lógico, muito forte na bola parada. Por que que isso é um ponto interessante, galera? A gente se reforçou base nisso, trouxe o David, que era exatamente o jogador que ele usava lá no Fortaleza, trouxemos alguns outros jogadores rápidos, aí o Wellington Rato, o Pedrinho, o Marcos Paulo. Temos um cruzador de bolas agora, que é o Wellington Rato. Mas o São Paulo trabalha para não ter só ele cobrando bola parada. O certo, na verdade, era que o Nestor, um jogador que é técnico, mas que não tem nada de físico, o certo era ele ser esse jogador aí que também manda bem na bola parada. Mas ele não é. A gente sabe que ele não é. Ele não consegue acertar um cruzamento. Isso, na minha opinião, é bem triste. Espero que ele melhore esse aspecto aí. Porque ele é uma peça que o Rogério tem insistido bastante. E aí, analisando por que ele insiste no Nestor e por que ele insiste no Pablo Maia, eu cheguei à conclusão de que ele insiste nesses dois jogadores justamente por esse estilo de jogo. Nós vemos um jogador no Nestor que não marca muito, um jogador que não finaliza bem a gol, né? Um jogador ali que pode facilmente se substituir por outro. No Pablo Maia, nós vemos um jogador que até era para marcar bem, mas não está marcando bem, não está tendo pegada no meio de campo, talvez pela alta sequência de jogos que o técnico dá para ele. E um jogador de bom chute fora da área. Não necessariamente faz gols. O Juan, eu acho que tem gols mais importantes do que o dele, Pablo Maia, mas são gols desviados. Então não importa muito se o cara finaliza tão bem assim. Mas o Pablo Maia finaliza bem. E por que que isso é importante para o Rogério Ceni? Ele quer um time que chute de fora da área mais vezes. Por isso ele escala o Pablo Maia, que chuta muito de fora da área. Por isso que ele coloca o Jackson Mendes, que acertou, por exemplo, aquela bola na trave. Por isso que ele bota o Luciano um pouco mais fora da área para finalizar alguma bola que ele tem oportunidade. O Luciano finaliza bem. O Wellington Rato ali de um lado que também finaliza bem. E o David não finaliza nada bem. Finaliza nada bem, mas ele tá ali titular. Então a gente não dá para entender muito bem o porquê disso. Por que que ele coloca esses caras para finalizar? Mano, se tu não consegue fazer algum, mas tu chuta bem, a tendência é que tu gere mais escanteios. Mais escanteios, mais bola parada, mais chance de gol. Temos o Caleri, temos o Luciano, que cabeceia bem, temos o Alan Franco, que cabeceia bem, o Arboleda, e tínhamos o Ferraredes também, só que este se contundiu. Então, me parece muito claro que aqui o estilo de jogo do São Paulo vai ser esse. Cruzamento para a área para gerar escanteio, chute de fora da área com esses jogadores para gerar escanteio, e jogo muito forte no escanteio. Por isso que o São Paulo não trabalha, a gente não vê muito o São Paulo trabalhando a bola no meio da área. Porque por mais que a gente ache bonito, não é o estilo que o Rogério Ceni acha mais fácil chegar até o gol. Isso é o que eu tenho notado. Se você acha que não faz sentido, põe aí nos comentários que para mim não tem nenhum problema, a gente debate. Beleza? Passando agora para o Made in Cotia, né? O Antony fez o gol da vitória do Manchester United para cima do Barcelona. Assim, ó, para torcida. Silence. Pode criticar. Eu não acho legal ele fazer isso, certo? Claro aqui para vocês. Eu acho que um jogador, principalmente na Europa, principalmente ele, que é um dos jogadores contratado nessa janela, e a mídia inglesa não entende como uma boa contratação até o momento, eu acho que o certo, na verdade, era ele ficar na boa, fazer o dele, quietinho, entregar resultado. E não ficar fazendo só porque fez um gol, vai lá e faz estilo para torcida. Isso não existe, na minha opinião. E lógico, mais uma grande parte do Casemiro, que é um absurdo. Quero saber de você, você já viu esse gol do Antony, gol bonito, e aqui ele não sabia finalizar, mas lá ele sabe, né? Galera, outra boa informação que nós tivemos foi o retorno do Caio Alvinha. Caio Matheus está de volta, ele que foi elogiado pelo Ronaldo, ele que foi muito elogiado pelo Rogério, ele que não tem físico, ele que precisa de tomar bomba, ele precisa tomar bomba, Durateston, Hemogenin, Testex, tomar uma trembolona, alguma coisa esse moleque tem que tomar, porque não tem corpo. Tem algumas pessoas falando que no futebol, né, eles jogam lá a pelada deles
E eles serem magros é justamente o que leva vantagem, mas no futebol real não é bem assim, né, cara? Se você for ver, por exemplo, o Neymar, ele tem um jeito mais magricelo, mas ele tem muito mais corpo que o Caio Matheus. Se você for ver o Lucas nunca foi um cara que não teve físico. O Lucas sempre foi um jogador forte, de explosão. Douglas Costa, a mesma coisa. O William, a mesma coisa. Então eu acho que é muito importante sim ele ter físico. Ainda mais que ele vai sentir muito impacto quando ele for jogar profissional. Agora fica a questão, o Caio Matheus voltou. Vai ainda precisar contratar outro jogador de ataque? Porque é isso que o São Paulo está querendo. A gente já tem jogador de ataque que nem está sendo utilizado. É o caso do Marcos Paulo. Então não sei se vale muito a pena ainda correr atrás de jogador de ataque, tá? E outra observação, tá, galera? Ainda voltando lá na questão de como o São Paulo joga, Gabriel Neves. Talvez seja esse também o motivo pelo qual o Rogério não coloca o Gabriel Neves. Eu adoro o Gabriel Neves. Ele é alta dinâmica para o meio de campo do São Paulo. Mas ele é um jogador que, infelizmente, eu tenho que concordar. Ele não chuta no gol. Ele dá lançamentos perfeitos, ele dá passes quebrando linha, ele marca muito melhor que o Pablo Maia, por exemplo. Mas é um jogador que não chuta no gol. E o que eu falei aqui para vocês é que o Rogério quer chute, quer rebote, que gere oportunidade e gere escanteio. E enquanto ele não der esse chute, eu acho que vai ficar difícil para ele. Mas eu não sei se o Rogério Ceni fala para os volantes chutarem a gol. Eu acho que o PV dele é ser claro com isso. Ele tá jogando contra o Gabriel Neves. Tem que falar pro Gabriel Neves. Gabriel Neves, chuta mais no gol, meu filho. É isso que tá faltando para você. E aí, galera, ontem também tivemos aí, né, uma comoção na rede social pelo Léo Pelé. Vascaínos estão absolutamente iludidos com o Léo Pelé. Esse começo dele aí no Campeonato Carioca, eles estão achando um zagueiro simplesmente genial. Ele dá passe rápido e quebra linhas, é aquela coisa, né? E o Maurício Barbieri chegou a falar que o Léo Pelé é o melhor zagueiro canhoto do Brasil, com sobras. Fernando Diniz elogiou ele, o Rogério Ceni falou que ficou ali, não queria que ele saísse, né? Aquelas coisas. Ele próprio falou na apresentação dele no Vasco. E aí fica essa questão, mano. O Léo Pelé é bom, é ruim? Eu acho que ele é ruim. Eu não gosto dele, porque pra mim não adianta tu saber dar passos pra frente se tu é um jogador que não sabe marcar. Ele na zaga, na linha de 2, é extremamente patético. Então, eu continuo com a minha opinião. Eu acho um jogador fraco e acho que o Vasco está se iludindo à toa com o Campeonato Carioca. Eles vão ver realmente o nível do Léo Pelé quando começar o Campeonato Brasileiro. E essas coisas, beleza? Mas quero saber a tua opinião. Se tu gostava do Léo Pelé, coloca aí nos comentários. Galera, outra informação importante é que o Rogério Ceni não vai querer poupar a equipe. Aí você pode estar pensando, vamos entrar no mata-mata, o Rogério vai colocar todos os reservas, vai ficar só reserva, ninguém vai jogar titular. Galera, pois é, pode não ser assim, tá? Porque o Rogério quer o primeiro lugar geral. Então ele entende que precisa ir com força máxima, porque é importante que o São Paulo consiga tomar a primeira colocação da equipe do Palmeiras. Acho justo ele fazer isso, tá? Acho interessante, porque perdemos a outra final justamente, acredito que por ter feito o fora de casa. Se o primeiro jogo fosse na casa dos caras, ele poderia até perder, mas eu não duvido que seria uma goleada. E a força na volta seria toda nossa. Então foi isso que aconteceu. A gente fez um placar bom na ida, mas na volta tomamos uma goleada, né? Os caras foram completamente na emoção lá. Tomamos. Então eu acho muito bom pro Rogério Ceni, muito bem nessa escolha aí. Eu acho que a gente tem que ter força máxima ganhar as duas partidas. Mas repito, ganhar do São Bernardo, ganhar de outro São Bento, Portuguesa, primeiro, não é parâmetro. Não é. Não dá pra gente achar que só porque vai meter uma goleada 4-0 no São Bento, São Bernardo, o time tá preparado para ser campeão. Eu acho que o time do São Paulo ainda é mal treinado. E outra informação que tivemos hoje aí, galera, é do acerto do Marcelo com o Fluminense. Muita gente estava pedindo o Marcelo aqui no São Paulo. Ele, obviamente, é muito melhor do que o Wellington, mas é aquela coisa.
ele foi pro Fluminense, que foi o time que formou ele. Ele até tem muita conversa com o Thiago Silva. Parece que o Thiago Silva, quando terminar o contrato dele com o Chelsea, ele também voltar para o Fluminense. Mas, cara, para o São Paulo contratar um jogador desse quilate, o São Paulo ia ter que investir uma grana pesadíssima numa lateral. Um jogador de lateral que a gente nem sabe que nível vai chegar aqui, certo? É um jogador que não estava jogando bem no Real Madrid, foi para a Grécia e não conseguiu jogar na Grécia. Então é aquela coisa. É a mesma coisa que eu falo para a torcida do Vasco. Não se iludam com o Léo Pelé. Para do Fluminense eu falo, não se iluda com o Marcelo. Não tem nível de lateral. E cogitar ele como meia é uma insanidade. Mas vamos ver como é que o Fernandinho vai trabalhar essa peça aí, esse jogador, para ver se ele consegue recuperar o Marcelo. Quero saber a opinião de vocês sobre todos os assuntos abordados nesse vídeo. Coloca aí nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir, tamo junto e até o próximo vídeo.